Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vamos Morar na Europa? No vídeo de hoje vamos conversar com mais uma participante do nosso canal, a psicóloga Josênia Deprat. Caminhando e conversando com muitos brasileiros que vivem na Europa, pude perceber que a grande maioria passa por questões emocionais que são tratadas por profissionais ligados à psicologia. E, através de formações diferentes, oferecer a nosso público não só serviços jurídicos e financeiros, como também os serviços de uma psicóloga. Eu sou Gelson Oliveira, brasileiro, advogado, em processo de mudança para a Europa e criei o canal Vamos Morar na Europa? Mas quem é Josênia Deprat, a nossa nova colega do nosso canal? Ela é formada em filosofia, psicologia, pós-graduada em marketing e empresária, e autora do livro Um Diamante Raro. Josênia, fale um pouco mais sobre isso ao nosso público. Então, eu sou psicóloga, clínica e atuo com orientação psicanalítica. E qual é a diferença entre psicólogo e psicanalista? Então, o psicólogo, ele é um profissional graduado numa universidade, numa faculdade, licenciado pelo MEC, é um curso de 5 anos e a psicanálise é um curso que não é oferecido em faculdades. Ela é um curso livre, é uma formação de estudos livres. Para quem é indicado uma terapia? Então, eu diria que terapia é indicado para todo mundo. Embora as pessoas, a gente ouve por aí dizer que não vai a psicólogo, que não vai a psicanalista porque não é louco, que não é doido, a gente sabe que não é bem por aí. Todos nós deveríamos fazer um acompanhamento psicológico, sim, porque é uma ótima maneira da gente lidar com a nossa própria vida, independentemente de ter algum transtorno ou ter algum problema de saúde mental. Enfim, ela é indicada para qualquer pessoa. A gente sabe também que a gente está vivendo um momento nesse mundo moderno em que há muitas depressões, ansiedades, estresse, e quem não os tem, de um grau mais alto ou menos elevado, todos nós temos. E a depressão, podemos dizer assim, que ela é um excesso de preocupação com o passado, a ansiedade seria o excesso de preocupação com o futuro e o estresse é um excesso de preocupação com o presente. Então, assim, na terapia, ao falarmos, nós vamos construindo e dando um sentido e interpretando as coisas. Na medida em que o paciente fala, ele também se escuta. E com isso ele vai processando, vai elaborando seus conflitos, seus sofrimentos, suas dores, suas queixas e vamos dando um significado. Estamos vivendo num mundo em que tudo é correria, em que as pessoas fazem milhões de coisas no seu dia a dia, milhões de afazeres, são multitarefados, não tem talvez uma pessoa para escutar as suas queixas, as suas angústias, e com isso procurar um psicólogo, procurar um psicoterapeuta vai ajudar a você colocar para fora tudo isso que está te angustiando. E assim, vou falar também que na terapia é um lugar onde que a pessoa vai falar das suas questões e não vai ser censurado, não vai ter críticas. Não, é por isso que muita gente não vai no psicólogo ou então no psiquiatra, porque ele só faz falar. Mas então, é nesse falar que é o importante, porque o terapeuta ele vai fazer intervenções diante da sua fala, porque o paciente está ali justamente para falar. A fala do paciente que é um instrumento de trabalho. Mas muitas vezes a gente quer ouvir algo. Bom, o psicólogo... Aí já não é mais com o psicólogo, deve procurar outro profissional. Porque a gente não está ali para dar um conselho, para falar se fosse eu faria isso ou você deveria fazer aquilo. Não é por aí. A gente está ali para ouvir
e fazendo as intervenções para que você vai elaborando e vai processando e vai entendendo o que está se passando com você, nessa sua questão específica. Tira uma dúvida, qual a diferença entre depressão e tristeza? Muitas vezes a gente acorda triste, muitas vezes a gente passa o dia triste, muitas vezes situações da nossa vida faz com que a gente fique triste, né? E aí a gente fica naquela... Tem muita gente que diz, não, você está com depressão, né? Como é que a gente consegue mensurar e diferenciar depressão de tristeza? Sim, é importante essa sua pergunta. Vamos lá. A tristeza é um sentimento, é uma emoção comum ao ser humano. Todos nós temos tristeza e podemos ter tristeza diante de alguns fatos que nos acontecem. Por exemplo, quando perdemos um ente querido, né, na morte, né, de uma pessoa querida, quando perdemos o emprego, quando o relacionamento acaba, quando um animalzinho de estimação morre, enfim, são vários os fatores que podem nos causar tristeza. Só que a tristeza, ela não te tira da sua produtividade. A tristeza, apesar de você estar triste, você consegue sair de casa e ir trabalhar, né? É uma coisa que é normal. Dói, está lá com a sua tristeza, mas você ainda produz. Já a depressão, ela é um pensamento de ruína, ela causa muita dor, muito sofrimento, ela dá uma sensação de que você está o tempo todo cansado, é uma tristeza que não passa. Então a pessoa não tem prazer em nada, ela não sente alegria com nada, e com isso, a gente observando todos esses sintomas, né, da pessoa, a gente entende que ela está depressiva, e aí, muito provavelmente, ela vai ter que procurar sim um psiquiatra, e às vezes, muitas das vezes, vai ter que entrar com medicação. Só que mesmo medicada, essa pessoa não deve parar de fazer o acompanhamento terapêutico, porque o remédio só em si, ele não dá conta da angústia que está dentro da pessoa. Jô, posso te chamar de Jô? Pode sim, com certeza. No nosso canal, nós trabalhamos muito essa questão do planejamento para fazer uma viagem, né? A gente diz, olha, se você vai viajar para um país, se você pretende morar em um país, você deve escolher o país, verificar essa questão do idioma, verificar essa questão do clima, verificar vários outros aspectos, a moeda, tudo. Mas tem um grupo de profissionais, né, que as empresas, os expatriados, né, que a gente chama, as empresas chegam para eles e dizem, olha, a gente precisa de você em tal país. A pessoa muitas vezes toma até um susto, né? E aí diz, olha, nós te damos, né, nós precisamos de você lá em tal país daqui a 3 meses, 2 meses, 15 dias. E aí a pessoa é casada, tem filhos, né? E como é que ela vai fazer? Pô, aí é uma correria danada, atrás de documentação, atrás de transferência de escola, né? Atrás de lugar para morar, né? Então isso deve causar uma ansiedade, né? muito grande, fora do estresse que você está correndo, né? O que a psicologia pode ajudar os expatriados nesse sentido? Então, diante dessas preocupações, né, e dessas angústias todas, dessa correria, como você falou, ao sair da sua pátria, né, ao sair da sua terra natal e residir no estrangeiro, esse expatriado, ele vai ter vantagens e desvantagens. Não vamos nem dizer desvantagens, mas desafios, né? São muitos os desafios. Um deles, talvez o principal, seria ficar longe, né, da família, dos amigos. Embora a gente saiba, né, que hoje nós temos muitas ferramentas tecnológicas que nos conectam, né, com quem está lá do outro lado do mundo, se vendo e se falando, mas a gente sabe que nada substitui o abraço, o carinho, o calor humano, a presença física, né? Então esse já é um desafio muito grande. E são muitos outros desafios. Por exemplo, a mudança nos hábitos alimentares.
porque as pessoas estão acostumadas talvez com a comidinha da mamãe, da vovó, da empregada, enfim, com os seus hábitos alimentares, e chegando lá é um outro tipo de alimentação. Então, ou seja, vai mudar tudo, né? Muda a cultura, muda a legislação, muda até os programas de TV que você está acostumado a assistir, o fuso horário, o idioma, a moeda, né? São tantas as mudanças e tudo vem ao mesmo tempo. É como você falou, e na correria, né, de providenciar tudo e chegar lá, se deparar com todas essas mudanças, a pessoa vai criando uma certa ansiedade, né, uma angústia. Porque, assim, claro que as pessoas vão atrás de um sonho, de uma realização, de um objetivo, e com isso vem a ansiedade, né, o medo de não dar certo. Então, eu diria, sim, que o acompanhamento psicológico, ele pode dar um suporte para que essa pessoa lide melhor com as suas questões, com essa mudança, né, com a saudade dos amigos, da família, e com esse processo de adaptação desse novo ambiente, né, que a pessoa está enfrentando. Então, assim, durante esse novo processo, confiar, confidenciar, contar com o outro, passa a ser uma tarefa difícil, uma coisa difícil, porque você está num ambiente tudo novo, né? Então, isso gera angústia, inquietude, pois estamos frente ao desconhecido. E o desconhecido sempre nos dá um medo, né? Qualquer pessoa diante de um desconhecido sente esse medo, esse frio na barriga, essas preocupações. Então, assim, por isso que o suporte terapêutico, ele pode sim ser uma coisa muito importante, um suporte muito importante para a pessoa que está lá do outro lado do mundo. Então, é preciso falar desses conflitos, dessas dores, desses medos, dessas inseguranças, e a pessoa certa para escutar é o profissional especializado na escuta, que é o psicólogo, né, o psicanalista. Então, assim, é importante que a pessoa tenha alguém a quem falar, a quem contar, né, a quem desabafar dessas emoções. Também podíamos dizer que tem algumas vantagens importantes, né, que seria a experiência, né, de você viver uma forte fonte de autoconhecimento, porque você vai estar só, é você consigo mesmo. Então, assim, de qualquer forma, ela acelera o seu processo de autoconhecimento, porque você está lidando com tudo isso ao mesmo tempo. Esses expatriados, geralmente, é o marido. Eu conheço um casal que é o marido e conheço um casal que é a esposa, né? O marido foi transferido, mas tinha a esposa e 2 filhos, né? Então, ele está todo dia, né, envolvido com as tarefas do trabalho. A esposa está em casa, as crianças estão nas escolas, né? Quem é que deve fazer essa terapia? Boa pergunta. Eu diria que seriam todos que estão envolvidos nesse processo, porque é novo para todo mundo. As crianças vão ter uma escola nova, amiguinhos novos, tudo novo. A esposa, porque talvez largou algum emprego aqui para acompanhar o marido ou não, mas vai estar em casa, não vai ter as amigas. E o esposo que está trabalhando também. Enfim, é um mundo novo para todo mundo. Então, assim, provavelmente todos serão afetados com esse desconhecido e com esse novo ambiente. Então, assim, o acompanhamento terapêutico seria, sim, interessante para todo mundo. Mas se tiver alguém que esteja sofrendo, talvez, digamos assim, mais com essa mudança, essa seria a pessoa que deveria procurar esse suporte terapêutico. Então, a ansiedade, ela tem sintomas emocionais e sintomas físicos. Dos sintomas emocionais, nós podemos dizer que tem um nervosismo constante na pessoa, tem uma dificuldade de concentração, né? A pessoa não consegue se concentrar em algo, talvez que é até rotineiro para ela, mas ela não consegue ter essa concentração. Ela também tem pressentimentos negativos, tudo parece que vai dar errado, tudo ela fica com medo, porque ela fica achando pensando tudo no negativo. Ela tem um medo constante, tudo causa medo para a pessoa que está com transtorno de ansiedade. Ela também tem uma preocupação exagerada que não condiz com a realidade.
coisas que ela imagina, que ela cria, aquela fantasia, e aí vem aquele medo abrupto, né? Porque ela fica achando que é uma coisa verdadeira. Tem pensamentos descontrolados e obsessivos, né? Sobre determinada situação, problema. Ou seja, como sintomas emocionais poderíamos dizer isso. Agora, também os sintomas físicos, que também são muito importantes de serem levados em consideração, que a ansiedade também traz esses sintomas físicos, como a boca seca, tontura, batimentos cardíacos acelerados, sudorese, náuseas, diarreia, enfim, são vários os sintomas físicos que também devem ser observados nesse transtorno da ansiedade. Muita gente diz, você é doido, você é louco, né? Você tem algum transtorno mental, você tem alguma deficiência, né? Como um psicólogo, né, identifica que uma pessoa tem problemas de saúde mental? Então, era muito comum a gente ouvir esses termos de forma errada, né, no dia a dia da gente, né, chamando pessoas de louco, de psicopata, de tudo, mas isso aí é uma outra questão. Você está me perguntando como saber se uma pessoa tem uma saúde mental boa, né? Então, de acordo com a definição de Freud, uma pessoa tem uma saúde mental se ela for capaz de produzir, ser capaz de criar, trabalhar, ser capaz de amar e se estar bem consigo mesmo e com os outros. Ou seja, ter saúde mental é estar bem consigo mesmo e com os outros. Para terminarmos nossa primeira conversa de hoje, você gostaria de dizer alguma coisa? Sim, eu acho que é importante dizer, né, e deixar registrado aqui que a terapia ela não pode prometer cura ou felicidade, mas ela pode sim dar uma nova abordagem nas coisas, um novo olhar, uma nova maneira de lidar com as pessoas, né, um novo modo de funcionar no mundo, uma ressignificação dos seus pensamentos, dos seus comportamentos, e isso sim pode mudar tudo. Ok, então muito obrigado, Ju, por sua disponibilidade, né? E espero que você aceite o convite para fazer parte do nosso canal, porque as pessoas precisam muito, né? A gente vê que todos os lugares que a gente passa existe uma história, né, de depressão, de ansiedade, de tristeza, né? Então é um fator que vai ajudar muitas pessoas, né? E eu gostaria de ter no nosso canal um profissional para que tivesse, né, condições de atingir também essas pessoas e não só focar na questão jurídica ou financeira de planejamento de uma viagem. Perfeito, isso é ótimo. Vamos ficando por aqui, dando boas-vindas à nova integrante do canal, desejando uma ótima semana a todos e fazendo aquele convite de sempre. Vamos morar na Europa?